Quanto tempo depois que você abriu a sua clínica, você percebeu que não bastava somente ser um bom dentista? Esse é um dos maiores choques de realidade para quem decide empreender na odontologia. A faculdade ela nos ensina a ser um excelente clínico, mas não nos prepara para a parte mais desafiadora, cuidar da saúde financeira do nosso negócio. Olá, eu sou Cristiano De Martini, dentista e CEO da Odontotop, e eu falo isso porque eu já vivi isso, e vivi essa realidade na pele, na prática. De repente, além de atender os pacientes, a gente precisa entender dos custos, acompanhar fluxo de caixa, saber precificar corretamente e garantir que a clínica seja rentável. E aí é que a ficha vai cair. O sucesso do consultório, ele depende diretamente da gestão do negócio. E daí surge a grande dúvida: dá para ser um dentista de sucesso sem olhar de perto os números? A resposta é não. Quem não mede, não controla. E quem não controla, não cresce. Isso não significa que você precisa se transformar em um contador, por exemplo, mas sim que você precisa acompanhar e entender todos os dados do negócio para tomar decisões assertivas. Porque quando a clínica ela está financeiramente saudável, você consegue investir em estrutura, investir em equipe, investir em tecnologia, o que permite atender ainda melhor o seu paciente e, consequentemente, atingir lucros maiores. Pensando nisso, eu separei aqui para você 5 indicadores financeiros que eu considero essencial, indispensável para todo dentista que quer transformar a sua clínica em um negócio sólido, previsível e principalmente rentável. Então, pega papel e caneta, porque esse conteúdo ele vai trazer muita informação prática para você implementar no dia a dia do seu negócio. O primeiro ponto é um questionamento. Será que você está aproveitando todo o potencial de cada atendimento clínico? Quando a gente olha para o atendimento no dia a dia, nós precisamos olhar para um indicador. E esse indicador é o ticket médio. Ele basicamente mostra a média de receita que cada paciente gera em um período de tempo. Ele ajuda a entender se a clínica está crescendo de forma sustentável ou está apenas sobrevivendo com procedimentos básicos. Esse número ele é essencial para que a gente possa avaliar os resultados, principalmente porque um ticket muito baixo ele pode indicar que a clínica está realizando apenas procedimentos de menor valor, como limpezas, restaurações, procedimentos mais simples. Um ticket médio mais alto mostra que os pacientes estão aderindo aos tratamentos mais complexos, o que aumenta a sua rentabilidade do negócio. Por exemplo, se em um mês a sua clínica faturou R$100 mil e atendeu 250 pacientes, o ticket médio foi de R$400 por paciente. A fórmula para calcular é bem simples. Basta fazer o faturamento dividido pelo número de pacientes atendidos. Ao acompanhar esse indicador, você consegue identificar se está aproveitando o máximo de potencial do seu atendimento ou se há espaço para oferecer soluções ainda mais completas aos pacientes. Isso não significa que você está empurrando um procedimento. Bem pelo contrário, você vai oferecer aquilo que realmente agrega valor para a saúde bucal do paciente, mostrando opções que muitas vezes ele nem sabia que existiam, como por exemplo, os aparelhos ortodônticos invisíveis ou os aparelhos estéticos, que têm um valor muito maior que um aparelho convencional. Assim, o atendimento ele deixa de ser apenas um procedimento isolado e passa a ser uma solução completa, que gera resultados melhores para o paciente e mais receita para você. O segundo tópico é se você conhece realmente o custo que está por trás de cada paciente. O CAC, custo de aquisição de cliente, ele representa o valor que você gasta para conquistar um novo cliente. Isso inclui marketing, ações sociais, treinamentos, o tempo gasto pela tua equipe comercial, o salário da equipe comercial. Por exemplo, se em um mês você investiu 10 mil em divulgação e conquistou 50 novos pacientes, o seu custo foi R$200 por paciente. Ou seja, cada paciente que entra dentro da sua clínica, ele já custa R$200. Muitos dentistas ainda acreditam que o paciente chega de graça, pelo boca a boca, e essa é uma mentira. A verdade é que sempre existe um custo por trás de cada paciente. E esse custo ele pode até passar despercebido, mas ele existe. E conhecer esse número é fundamental para você entender se a sua clínica está crescendo de forma sustentável ou apenas está gastando mais do que deveria para atrair novos pacientes. A fórmula de calcular ela é bem simples. Basta fazer o seguinte cálculo: investimento total no período dividido pelo número de novos pacientes. Quando você conhece o seu CAC, o seu custo por paciente, você consegue entender se está gastando demais para atrair novos pacientes ou se está construindo realmente um modelo de negócio sustentável. O terceiro item é se você sabe quanto a sua clínica precisa gerar por mês para não operar no vermelho. Aluguel, folha de pagamento, energia, insumos básicos, software, tributos, todos esses valores eles compõem os custos fixos do seu negócio. E não para por aí. Muitas vezes entram contratos de manutenção, de equipamentos, honorários contábeis e até pequenas despesas do dia a dia que
parecem ser irrelevantes, mas somadas no final do mês, elas geram um custo altíssimo. A fórmula para calcular ela é bem simples. Basta fazer a soma de todas as despesas fixas que você tem durante o mês. Por exemplo, se a sua clínica tem um custo fixo de 60 mil, esse é o valor que você precisa faturar todos os meses apenas para pagar as contas. É algo básico, né? Mas vou falar para vocês, muitas pessoas não têm essa percepção. Só depois desse patamar é que o lucro realmente começa a aparecer. Então, ter clareza desse número é essencial para saber o ponto de equilíbrio do negócio, ou seja, o mínimo necessário para não operar no prejuízo. Sem isso, qualquer planejamento financeiro fica no escuro. Então, acompanhar os custos fixos mensais não é uma burocracia, é estratégia. É o que realmente mostra se o seu negócio está em terreno seguro, está correndo riscos de forma silenciosa de endividamento. O quarto ponto é você entender se você trabalha para ter lucros ou só está trabalhando para pagar as contas. E olha só, isso é algo natural. Dentro do nosso setor, muitos dentistas, eles trabalham somente para pagar os custos ou têm uma falsa impressão de que estão tendo lucros. A margem de lucro, ela mostra o percentual que sobra depois de quitar todos os custos fixos, os custos variáveis, os impostos, os pagamentos, as comissões, enfim. Em outras palavras, é o que realmente fica no caixa como resultado líquido do esforço que você teve durante todo o mês. Por exemplo, se uma clínica vendeu 10 mil em um mês e teve 7 mil de custos, de despesas, a margem líquida foi de 3 mil reais, ou seja, você teve um lucro de 30%. Agora, imagina que outra clínica faturou 10 mil, mas terminou o mês com apenas 500 reais que sobraram lá no caixa no final do mês. Nesse caso, a margem líquida foi de apenas 5%. Ou seja, o mesmo faturamento não significa a mesma capacidade de lucratividade. O que realmente mostra a saúde do seu negócio é o quanto sobra no final do mês. Em resumo, faturamento não significa sucesso. Faturamento não é resultado. Faturamento é um indicador. O que realmente mostra a saúde do seu negócio é a margem de lucro. E a fórmula para a gente saber quanto por cento de lucro eu tenho no meu negócio, ela é bem simples. É pegar o meu lucro, o que sobrou no final do mês, dividir pelo faturamento e fazer vezes 100. A partir disso, eu tenho minha margem de lucro. A margem de lucro é o verdadeiro termômetro da saúde financeira do seu negócio. Ela mostra o resultado real, aquele que permite você tomar estratégias, como por exemplo, reinvestir em estrutura e crescer de forma sustentável. O quinto item é sobre crescimento. Será que você está perdendo mais pacientes do que você está conquistando? A taxa de evasão, conhecida como churn, mostra quantos pacientes deixam de retornar ao seu negócio. Cada paciente perdido representa não apenas a perca de receita futura, mas também um aumento no custo de aquisição. Afinal, já houve um investimento de tempo, de dinheiro para trazer esse paciente até o seu negócio. E se ele não ficar comprando, não recomprar ou sumir, você perdeu todo o investimento que você fez para trazer até o negócio. Por exemplo, se em um mês 100 pacientes iniciam um tratamento ortodôntico e apenas 60 mantêm as manutenções nos meses seguintes, significa que 40% não deram continuidade. Agora imagina que se esse impacto se perdurar durante o ano, são centenas de oportunidades perdidas de realizar novos procedimentos, indicações e crescimento do seu negócio. As razões da evasão, elas podem ser várias: o preço, a experiência negativa ou até a falta de acompanhamento no pós-atendimento. E é por isso que fidelizar é tão importante quanto conquistar um novo paciente. Um paciente satisfeito, ele não só retorna, como também ele se torna um promotor da sua clínica. Então, investir em um pós-atendimento de qualidade, um acompanhamento próximo e um relacionamento constante é a chave para aumentar a chance de seu paciente voltar e ainda indicar novos clientes para você. É por isso que fidelizar é tão importante quanto conquistar um novo paciente. Um cliente satisfeito, ele não só retorna, como também ele se torna um promotor do seu negócio. Então, investir em um pós-atendimento de qualidade, um acompanhamento próximo e um relacionamento constante é a chave para aumentar a chance desse paciente voltar e ainda indicar novos pacientes para você. Por isso é importante saber qual o indicador e principalmente identificar qual a causa por trás desse abandono de tratamento, qual a problemática disso. Só assim você vai conseguir agir com estratégia para reverter a situação e fortalecer o crescimento da sua clínica. E novamente, a forma para calcular isso, ela é bem simples. Basta pegar o número de pacientes que não estão retornando dividido pelo número total de pacientes que foram atendidos e multiplicar isso por 100. Lembre-se que quem controla os números controla o crescimento. Então não é preciso ser especialista em finanças para ter o sucesso da odontologia, mas é essencial acompanhar os indicadores
que revelam se o seu negócio está crescendo de forma sustentável ou apenas está sobrevivendo. Porque no fim das contas, a regra ela é simples. Quem conhece os próprios números cresce, quem não conhece fica para trás. Eu vim compartilhar esse conteúdo porque ainda eu vejo muitos dentistas que passam anos acreditando que basta atender bem para o negócio prosperar. Mas a clínica ela não quebra por falta de pacientes, ela quebra por falta de gestão. A diferença entre estar sempre correndo atrás para pagar as contas e construir um negócio sólido está justamente em acompanhar, entender e agir sobre esses números. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal para que a gente possa levar mais dicas práticas de dentista para dentista. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.